Aqui é a professora Andréia, professora de redação do Instituto Educacional São José. E hoje nós vamos à nossa sexta aula, tá certo? Vamos fazer a correção aí de mais uma atividade sobre o gênero notícia, tá bom? E mais, nós teremos aí as nossas orientações que serão necessárias para que vocês façam aí a nossa revisão do mês de maio, tá bom, turminha? Então, olha lá, o que você vai pegar para material da nossa aula de hoje? Vocês vão pegar aquele gênero notícia que vai falar sobre uma aluna que é condenada a indenizar o professor em R$1.000 por conta aí de danos morais, tá bom? Então, pega esse material, põe em cima da mesa que agora a gente vai fazer a correção dele, tá bom? Vamos lá? Turma, lá na primeira questão, tá bom? Nós temos assim: após a leitura do texto acima, responda em seu caderno. Na letra A, vai dizer assim: qual o assunto geral tratado no texto? Conseguiram ver do que esse texto fala? Do que ele trata? Então, põe aí, olha. Uma aluna e a mãe dela entraram na justiça contra um professor, mas perderam a causa. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, onde aconteceu esse fato, turma? Põe aí na letra B, turminha. Aconteceu na escola de referência em ensino médio, EREM, tá? Apolônio Sales, que é localizada aí no bairro Ibura, zona sul do Recife, Pernambuco, tá bom? Põe aí a resposta correta na letra C agora. E quando ocorreu o problema apresentado ao texto? Qual foi a data, tá bom? Põe aí no material. O fato ocorreu em 11 de abril de 2016, durante uma aula de física. Com certeza vocês já leram essa notícia e já perceberam aí do que se trata, não é isso, gente? Então vai ficar muito mais fácil, tá bom? Lá na segunda questão, turminha, vocês vão marcar sobre as partes do texto, assinale aquela que está incorreta, ou seja, aquela que não está de acordo com o texto que vocês leram, tá bom? No que se refere à leitura da notícia. Na letra A, vai dizer assim: a manchete do texto não deixa claro para o leitor, tá bom? Sobre o texto que irá tratar. Agora, turma, observem o seguinte: a manchete ou título, ela já nos dá aí uma pequena prévia aí do que será tratado no texto, tá bom? Então, se você lê o título ou manchete de qualquer notícia, com certeza você vai saber do que se trata o restante de todo o texto, ok? Então, na letra A, ela está dizendo aí, afirmando que não é possível, não vai deixar claro para nós leitores do que vai falar nesse texto. Pelo contrário, eu acabei de dizer que o texto aí, o resumo aí básico de um texto está lá no título ou na manchete, tá bom? Chamado manchete também. Então, o que vocês vão marcar? A letra A. Professora, eu marquei a letra B. Por que não é a B? Porque ele vai dizer aqui, turminha, olha só. A manchete focaliza mais o fato da aluna ter perdido a causa para o professor do que o próprio motivo da discussão. Claro, gente, com certeza, a manchete, ele vai focalizar mais essa perca, tá bom? Por quê? Porque lá na manchete não é possível você já colocar todas as características do que vai ser lido no restante do texto, tá bom? Então, é uma prévia para nós leitores, ok? Professora, eu coloquei a letra C. Por que não é a letra C? Na letra C vai dizer o quê? O texto em itálico, logo abaixo da manchete, que é o mesmo título, funciona como um breve adiantamento, tá? De informação do que terá no corpo da notícia. Gente, aí vocês lembram o seguinte: eu tenho o título,
tá? E eu vou ter o subtítulo. Esse subtítulo, que é esse aí que está em itálico no material de vocês, ele vai explicar mais sobre o título. Então, realmente, essa alternativa aí, ela está condizente aí com as características da notícia. Por esse motivo que não é a letra C, porque a questão está pedindo a incorreta, tá certo? Lá na letra D, não é letra D por quê, professora? Porque ele vai dizer aqui, o segundo parágrafo do texto, ele vai narrar o conflito ocorrido entre o professor e a aluna. E isso é correto, gente. Lá nesse segundo parágrafo, vai dar aí um enfoque àquilo que aconteceu de fato dentro dessa notícia. Então, a letra D está de acordo com a leitura desse texto. Só volto a dizer que a questão está pedindo a incorreta, ok? Então, por esse motivo, aquela que está incorreta é a letra A, certo? Vamos lá para a terceira questão. Com relação à manchete e o lead da notícia, responda em seu caderno. Conseguiram responder, turminha, aí? Responderam certinho? Então, vamos lá para a letra A. Letra A, por que a manchete foi produzida em letras destacadas? Aí você volta aí na sua manchete, que é o título, e você vai perceber que ela está escrita em caixa alta. O que é isso, professora? São aquelas letras que são bem maiores do que aquelas pequenininhas, aquelas minúsculas, tá bom? Então, caixa alta, letras maiores, caixa aí que vai dar um enfoque aí a essa notícia, tá bom? Por que ela foi escrita desse jeito? É justamente para chamar a atenção do leitor. Então, você põe aí na letra A, ok? Na letra B, apenas por essa manchete que a gente acabou de ver, tem possibilidade do leitor deduzir sobre o que o texto vai tratar ou não. Gente, sobre essa dedução, você pode afirmar que somente por ela, não, tá certo? Então, põe aí na letra B que somente por essa parte aí do texto não é possível exatamente saber de tudo que vai ocorrer no texto, ok? Lá na letra C, turminha, para que serve o lead da notícia? Gente, o lead, como eu já falei em aulas anteriores, ele vai fazer um breve resumo, tá bom? Sobre aquilo que vai ser noticiado durante o corpo do texto. Então, você leu o título, você leu o subtítulo e você leu aí o lead, que são os primeiros parágrafos da notícia. Com certeza você já vai ter aí um bom embasamento teórico para saber do que se trata essa notícia, tá bom? Então, na letra C, ele vai fazer um breve resumo do que terá no corpo do texto, tá bom? Aqui está a resposta, podem colocar. Lá na quarta questão, turminha, vocês vão retirar da notícia aquelas palavrinhas-chave, o que aconteceu, quando, como foi. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso em casa. Mas vamos fazer a correção. Então, na letra A, o que foi que aconteceu? Então, você vai colocar aí, a aluna perdeu uma causa na justiça contra o professor. Foi isso daí que aconteceu lá no texto, tá certo? Letra B, onde foi que aconteceu? Põe aí, Zona Sul de Recife. Na letra C, quando foi? Qual foi a data desse ocorrido? Em 11 de abril de 2016, tá bom? Põe aí 2016. Na letra D, você vai ver o quê? Quando aconteceu, tá bom? Como foi que aconteceu? Então, como? Desobedeceu aí. Quem que desobedeceu, professora? A aluna desobedeceu ao professor na hora da aula. Então, isso daí foi o como, tá bom? E a última perguntinha aí, por quê? Ok? Põe aí, ela não gostou da bronca do professor e o acusou de tê-la maltratado. Foi isso daí que gerou todo esse noticiário sobre essa indenização, sobre essa causa que esse professor ganhou aí na justiça, tá bom? E lá na quinta questão, turminha, vocês vão também marcar
Após a leitura deste texto, é possível compreender que... Qual foi a letra que vocês marcaram? Muito bem, marcaram a letra C. O que foi que aconteceu, professora? O professor, ele ganhou a causa porque as acusações dessa aluna não tinham fundamentos legais. Por esse motivo, põe a letra C. O professor ganhou a causa, tá bom? Para finalizar essa correção, nós vamos para a 6ª questão e já as orientações da nossa revisão, tá bom? Sobre o gênero notícia, é incorreto afirmar que... Turminha, a questão está pedindo a incorreta, ok? Então, a incorreta aí seria a letra C, que vai apresentar em sua estrutura apenas a manchete e o corpo do texto. Aí eu faço uma ressalva. Vocês perceberam aí que nesse material que vocês têm, nós temos aí uma notícia que é composta de título, subtítulo, imagem, lead e corpo do texto. E essa alternativa, ela está dizendo que essa notícia que vocês leram só tem apenas a manchete e o corpo do texto, o que não é verdade, tá bom? Então, a letra C para finalizar essa atividade. Agora nós vamos, turminha, fazer algumas orientações sobre a nossa prova do mês de maio, tá bom? A gente não fez ainda, então vamos falar sobre ela, ok? E aí eu queria chamar a atenção de vocês sobre algumas coisas em relação às produções de texto. Professora, as produções, exatamente, turma, nessa revisão eu coloquei 2 propostas de texto, tá bom? Eu acho que vocês lembram aí quais foram os gêneros textuais trabalhados aí no nosso mês, tá bom? Recorrente. Então, você vai lá, você escolhe uma proposta de texto, ok? Aquela que você se identificar mais, você escolhe, faz aí no seu caderno. Então, vamos lá. A nossa revisão, ela é composta de 5 questões, tá bom? Algumas que vocês vão fazer que são subjetivas, baseadas no texto, e outras objetivas, ok? E lá, turminha, na nossa proposta de texto, voltando aí para ela, nós temos um tema, tá bom? E nós temos algumas orientações. Se você vai produzir uma crônica argumentativa, que é um dos materiais dos gêneros textuais que nós estudamos, você tem que seguir rigorosamente a essas orientações, tá bom? Para que sua proposta ela seja aí condizente com o tema, tá bom? Para que seu texto esteja legal e esteja de acordo, tá? A outra proposta vai ser aí sobre uma reportagem, que é o outro gênero textual que nós trabalhamos durante o mês. Então, se você for fazer essa reportagem, é importante que vocês coloque aí todas as características e mais, turminha, sigam, por favor, a estrutura desse texto. Para finalizar, eu queria chamar a atenção, mas na verdade alertar vocês sobre a nossa prova, tá bom? Quando vocês forem fazer a prova de vocês, aquelas questões que é somente para marcar, eu peço que vocês marquem de caneta, tá bom? Porque às vezes você marca de lápis e fica muito fraquinho, então a professora não consegue ver direito o que você conseguiu marcar. E outra coisa também que eu quero chamar a atenção é sobre essas alternativas para marcar. Você deve escolher apenas uma, tá bom? Então, se escolher mais de uma, 2, por exemplo, já não é considerada, tá bom? Então, tome muito cuidado com isso. Essa foi mais uma aula, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!